meus amores, e hoje a nossa aula de História fala: por que migrar para o Brasil? Então, vamos ver a importância que essas pessoas tiveram para emigrar para o Brasil, né? Para chegar ao Brasil. Vamos conhecer a importância, né? O que foi mudado, quais acontecimentos foram realizados por essas pessoas. Então, migração. Você provavelmente já conhece o significado de migrar, né? Migrar significa deslocar-se, ir de um lugar para o outro, mudar-se de cidade, de região ou de país. Pessoas que se deslocam de um território para outro, costumamos usar a palavra migrante. Então, a pessoa que se muda de um lugar para o outro é chamado de migrante. Por exemplo, uma pessoa que morava no estado de Santa Catarina e se desloca para o estado do Rio de Janeiro para ali viver ou recomeçar a vida é chamada de migrante, né? Então, vejam aqui, ó, nessa imagem, né, um navio transportando, né, repleto de pessoas saindo de um território em direção ao outro. Então, essas pessoas aqui são migrantes, certo? Então, agora é importante saber a diferença entre outros dois termos bastante usados quando tratamos de terras ligadas à migração. Vamos lá? O verbo imigrar refere-se ao ato de entrar em um novo território, uma cidade, uma região ou um país, com o objetivo de viver nele. Já o verbo emigrar significa o movimento contrário, ou seja, a saída de um território em direção a outro. Agora, na página 5, vamos ver, né, essa realidade no Brasil no século XIX. Então, vamos conhecer um pouco da história dos imigrantes que chegaram ao Brasil entre o fim do século XIX e o início do século XX. Esse foi um período de intenso movimento migratório para o território brasileiro. Mas o que contribuiu para a chegada dos imigrantes ao Brasil? Vocês sabem? De onde eles vinham e que marcas deixavam por aqui? É muito interessante. Então, vamos retomar o contexto histórico brasileiro de meados do século XIX. Você possivelmente já sabe que o regime escravista no Brasil foi extinto no ano de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. No entanto, antes disso, houve muita luta pela liberdade dos escravos, né? Vocês já ouviram falar sobre isso, não é isso? Então, antes da abolição definitiva da escravatura ao longo do século XIX, várias leis que pouco a pouco alteraram aspectos de escravidão foram promulgadas. Uma delas, de 1850, chamada Lei Eusébio de Queiroz, proibiu o tráfico de escravizados, ou seja, impediu que novos escravizados de origem africana fossem trazidos ao Brasil. Então, vale destacar que, mesmo com a promulgação dessa lei, o tráfico de escravizados da África ao Brasil continuou a ocorrer, mas clandestinamente, né? De forma escondida, oculta, ilegal, certo? E com menos intensidade. Por causa disso, o tráfico interno aumentou e os escravizados que já estavam em terras brasileiras continuaram a ser negociados e deslocados pelo território, migrando de um lugar para outro. Então, vocês viram como foi todo o início, né, dessa imigração. Então, mudanças no mundo do trabalho no Brasil. Então, vamos ver, né, com essa migração, quais os acontecimentos. Então, após a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico de escravizados diminuiu, né?
alternativa para essa mudança na mão de obra, né? Porque se diminuiu a chegada dos escravos, né? Aí complicou na mão de obra. Então, quem seria essa mão de obra agora que iria substituir os escravos, né? O governo do Brasil e os fazendeiros de café passaram a incentivar a chegada de imigrantes europeus e asiáticos para o país. A ideia era de que essas pessoas passassem a trabalhar nas lavouras, na condição de trabalhadores assalariados, substituindo o trabalho escravo. Além disso, esperava-se que tais imigrantes trabalhassem nas fábricas que estavam se instalando em algumas regiões do país, né? Então, veja como foi que aconteceu essa imigração, né? Através da lei Eusébio de Queiroz, né? Houve a proibição de tráfico dos escravos para chegar ao Brasil, né? Então, com isso, eles não tinham tanta mão de obra, já que não estavam chegando mais escravos, então a mão de obra, né, ficou praticamente escassa. E aí veio a ideia de trazer pessoas de fora para fazer a mão de obra, ou seja, para fazer o trabalho que eram feito pelos escravos, só que de forma assalariada. Na página 7, razões para emigrar. Como vimos, os trabalhadores europeus e asiáticos com suas famílias saíram de seus países de origem e embarcaram em navios rumo ao Brasil, né, para realizar esses trabalhos. Eles buscavam uma nova vida por meio de oportunidades profissionais. O trabalho nas fazendas de café e depois nas indústrias que surgiram nas cidades foi o que atraiu essas pessoas ao Brasil, né? Então, eles vieram atraídos pelos salários, né, pelas promessas de moradia, né, de viver bem. Então, eles foram atraídos, né, por essas propostas, certo? Porém, também havia outros fatores para que esses trabalhadores deixassem sua terra de origem. Muitos deles pretendiam fugir de guerras ou de perseguições que ocorriam em seus países. Alguns desejavam sair da situação de pobreza que se segue ao período pós-guerra em que viviam. Para essas pessoas, o Brasil era visto como lugar de esperança e riqueza, em virtude das propagandas feitas pelo governo daqui e pelo envolvimento não tão forte do país nas guerras que ocorreram no início dos anos de 1900, né? Então, isso é um pouco, né, do que sabemos, como aconteceu essa imigração, né? Quais motivos trouxeram essas pessoas para o nosso país, certo? Então, logo mais nos veremos para debater esse conteúdo e para retirar as dúvidas que venham a surgir, certo? Então, a nossa aula de História fica por aqui e logo mais tarde nos encontraremos na nossa videoconferência. Cheiro!